Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando sobre essa rodada de número 35 do Campeonato Nacional e falando sobre esse jogo entre Fortaleza e Flamengo. O time do Fortaleza continua invicto dentro de casa e a equipe do Flamengo sem chances de conquistar o título nacional. O time do Flamengo não conquistando o título não conquistando o título nacional, não brigando, né, melhor dizendo aí, pelo título de campeão brasileiro de futebol. Então vamos falar aqui nessa repercussão que aconteceu, né? O time do Voivoda não aproveitou a expulsão do Bulgar, né? Mas segue invicto em casa, né, como mandante. E a equipe do Flamengo sem chances de conquistar título de campeonato brasileiro. Mas antes disso, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando o seu like, o seu joinha, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do nosso trabalho. Então, não esquecendo aí, terças e quintas-feiras, 18 horas, conversas, torcedor notícias, falando sobre futebol carioca, falando do esporte no YouTube e também acompanhando também às 11 da manhã de todo sábado. Inclusive, neste sábado teremos aqui uma grande cobertura desta grande final da Libertadores entre Atlético Mineiro e Botafogo, o jogo que vai acontecer às 5 da tarde, Monumental de Núñez, lá na Argentina, Buenos Aires. Mas antes temos aqui o nosso pré-jogo a partir das 11 da manhã, ao vivo, do Conversa de Torcedor, na Rádio Nossa Copacabana 98.7 FM, acompanhando pelo site radioNSC.com, pela Radiosnet e pelo YouTube ao vivo do Conversa de Torcedor, acompanhando essa grande final considerações, né? Pelas considerações, a grande final, o retrospecto das equipes, enfim, nós vamos estar falando aqui nessa grande final, tá bom, pessoal? Então vamos ter essa grande cobertura desta grande final nesse sábado a partir das 5 horas da tarde, tá bom, pessoal? Vamos falar aqui agora sobre a situação dessas duas equipes, né? Fortaleza e Flamengo, no jogo entre de duas melhores equipes do Campeonato Brasileiro, né? O confronto direto pelas primeiras colocações. O Fortaleza e o Flamengo empataram no estádio do Castelão, em Fortaleza. Teve bola na trave, né? Teve pênalti anulado após a revisão do VAR, teve chances dos dois lados, né? Para os dois lados, mas as equipes não conseguiram tirar do zero no marcador. O Flamengo precisou jogar boa parte, né, do segundo tempo com um homem a menos, depois da expulsão do Pulgar, e o resultado que aconteceu, o Fortaleza se afasta da briga pelo título, e o time do Flamengo não tem mais chances matemáticas. Então o Flamengo fez um jogo bem, fez um jogo bom, inclusive, fez um jogo bom, lógico, teve uma partida muito, né, dentro de uma situação que o time do Flamengo conseguiu jogar bem, inclusive, né, na partida, né? E teve alguns jogadores que não conseguiram jogar bem. Por exemplo, o Michael. O Michael não jogou bem, né? Se é por uma situação física que teve aí, mas jogou bem o Flamengo, teve troca de passes, tentando chegar mais às jogadas, e também o Wesley e Gerson, né? Tentando conseguir ter uma tabelinha na ponta direita, né? Na lateral direita, e que teve aí no jogo. O Wesley jogou muito bem, inclusive, né? Rolando passo também, além de fazer uma tabelinha com o Gerson também, fazendo jogadas que quase teve o gol do Flamengo, inclusive, né? E também teve uma delas que ele conseguiu. Teve uma delas que teve aí no lance, que ele perdeu uma bola na frente e teve um contra-ataque do time do Fortaleza que o Wesley desarmou na hora exata, né? Desarmou na hora exata para tentar conseguir tirar na equipe do time para a equipe do time do Flamengo e aliviando a pressão, e conseguiu jogar muito bem o Wesley nessa partida. Um ponto positivo aí que o Felipe Luiz conseguiu ter nessa situação. Então, meus amigos, com esse empate, o Inter agradece, porque o time do Internacional está na terceira colocação do campeonato, né? Que ultrapassou os dois, né? Terminando na terceira colocação do campeonato, né? Depois venceu o jogo contra o Bragantino, né? Em casa. E o Pulgar foi expulso, né? Porque o time do Flamengo dominou as ações, né? Que eu já tinha falado sobre isso. Foi superior até os 20 na segunda etapa, quando o Pulgar foi expulso, né? Fez uma falta dura, recebeu o cartão amarelo segundo e foi uma expulsão correta, né? Foi uma expulsão corretíssima, né? E a partir daí o Fortaleza ganhou o campo e cresceu na partida, e o jogo terminou com 7 finalizações
para os donos da casa e 15 para o Flamengo, porque o Flamengo teve mais chances de gol no primeiro tempo, também teve nessa situação do time do Flamengo, teve algumas substituições, tentando conseguir ter nos contra-ataques, é lógico, nos contra-ataques, que principalmente tentando conseguir, mas o Flamengo não efetuou muito bem as chances de conseguir fazer o gol. Faltou a execução, faltando aí finalização para conseguir fazer gols. Então, teve 15, né? Teve 15 finalizações ao todo em finalizações pelo lado do Flamengo, 7 para a equipe do time do Fortaleza. Então, meus amigos, é uma situação que a gente vê aí que o Flamengo teve, não teve essa situação de finalização, né? E invicto em casa, né? O Fortaleza segue como a única equipe invicta na competição, nesse brasileiro jogando em casa, né? O time do Pablo, Juan Pablo Voivoda, agora vai fazer 2 jogos longe de seus domínios, né? Contra o Vitória Atlético Goianiense, encerrando a sua participação contra a equipe do Internacional na última rodada, né? Inclusive que nós vamos estar acompanhando também toda essa situação na última rodada do Campeonato Nacional. E também, né, que também teve chance dos dois lados, mas também discussão de pênalti, porque já pelo lado do Fortaleza, o Moisés caiu dentro da área após uma dividida com o Léo Pereira, mas o árbitro mandou seguir, né, o seu Anderson Daronco, né, não marcando pênalti, né, para a equipe do time do Fortaleza. E no segundo, para o Flamengo, marcou com convicção, né, marcando pênalti após o toque do Marinho com o braço na bola, mas mudou de ideia e depois de rever o lance pelo VAR. Marcou com convicção, né? O árbitro Anderson Daronco, mas voltou atrás, com a marcação de lance que não foi marcado, que anulou o pênalti. Então, as duas equipes jogam neste domingo, né? O Flamengo recebe o Internacional do Maracanã às 18h30 e, né, homenageando às 4 da tarde, temos o jogo entre Flamengo e Internacional no Maracanã. Às 18h30, né? Vitória contra a equipe do time do Fortaleza no Barradão. Então, repito, Flamengo e Internacional no estádio do Maracanã e às 18h30, Vitória e Fortaleza. Tá bom, pessoal? Então, o Flamengo vai cumprir a tabela no Campeonato Brasileiro. Então, vamos acompanhar, né, o que vai acontecer nessa preparação para tentar, né, o Felipe Luiz tentando conseguir observar quem vai ficar no Flamengo ou, né, ter essa reformulação do Flamengo para 2025 por aí. Então, temos também a eleição para presidente, né? Que vai ser no dia 9 de dezembro, que também nós vamos acompanhar aqui no Conversa de Torcedor, tá certo? A todos vocês, muito obrigado pela companhia de sempre em mais um pós-jogo aqui no Conversa de Torcedor. Gente amiga, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando o seu like, o seu joinha, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. Não esquecendo, Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, às 18 horas, no YouTube do Conversa de Torcedor e às 11 da manhã, não esquecendo a cobertura completa nessa grande final da Libertadores da América, o pré-jogo 11 da manhã, no nosso programa Conversa de Torcedor, o nosso pré-jogo do Conversa de Torcedor pela rádio Nossa Copacabana, 98.7 FM, a grande final entre Atlético Mineiro e Botafogo, que vai acontecer às 5 horas da tarde pela Libertadores da América, a decisão da Libertadores no Monumental de Núñez, na Argentina. Então vamos acompanhar esse jogo, acompanha pelas redes sociais, no YouTube do Conversa de Torcedor, no YouTube do Conversa de Torcedor, repetido também pelo site radioNSC.com, pela Rádiosnet também, acompanhando também pela 98.7 FM para vocês acompanharem, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos pela companhia, fique com Deus e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Falou, galera!